qualidades, inclusive na semelhança física, alegam alguns, porém, que o codificador era dono de uma personalidade austera, ativa, quando a de nosso Chico Xavier é de característica branda, passiva. Os que assim se referem não tiveram, evidentemente, oportunidade de privar com o primeiro nem com o segundo, ambos eram austeros e brandos. Quando a brandura ou austeridade se faziam necessárias. É claro que a tarefa que Chico Xavier desdobrou, no começo do século passado, se deu em condições um tanto diversas da que cumpriu com a identidade de Allan Kardec. O meio não deixa de exercer certa influência sobre a individualidade, constrangendo a adaptar-se às novas condições. Uma rosa no Brasil será uma rosa, por exemplo, no Japão. No entanto, as diferenças climáticas são passíveis de alterar-lhe as características, tanto no que se refere à coloração quanto ao perfume. O espírito é sempre o mesmo, de uma vida para outra, todavia não há, para ele, como livrar-se totalmente da carga genética que o transfigura, mas não desfigura. Aparteando, o nosso Lilito Chaves considerou: você tem razão, Odilon. Às vezes, na condição de espíritas, esperávamos de Chico Xavier atitudes de maior pulso. O companheiro sorriu e respondeu: Lilito, entendo o alcance de sua colocação, mas, convenhamos, se o nosso Chico tivesse sido mais direto em determinadas ocasiões ou adotado uma postura mais enérgica, mormente com aqueles que procuravam com ele uma convivência mais estreita, agora, ao invés de admirá-lo como vencedor, estaríamos a lamentá-lo. O que o fez grande foi justamente a sua capacidade de tolerar, de caminhar a segunda milha que o Senhor nos conclama, que nós não estamos dispostos a caminhar com os amigos e, muito menos, com os nossos desafetos. Kardec, se era firme na defesa da doutrina através de seus escritos e pronunciamentos, no trato pessoal era doce e afável, tendo com Gabi, a esposa, um relacionamento que ia além dos limites do casamento, conforme ainda se concebe em nossa sociedade. Mais que marido e mulher, os dois eram qual irmãos e, sendo mais velha do que ele 9 anos, ela sentia por Rivaí o amor que uma mãe sente pelo filho. Antes que Allan Kardec fosse chamado a encetar a obra da codificação, o casal havia renunciado a qualquer tipo de convivência mais íntima na esfera sexual, para devotar-se aos valores do espírito, e tanto é assim, que ambos não geraram herdeiros diretos, porquanto a vontade do Senhor lhes reservara mais alta destinação. Os filhos de Allan Kardec são os filhos da fé raciocinada, que se multiplicam na família humana. Neste ínterim, aproximando-se de nós a querida Antusa, médium de cura que cumprira de maneira exemplar a sua tarefa, após nos termos carinhosamente abraçado, Odilon solicitou que a respeitável irmã opinasse sobre o assunto que nos ocupava a atenção. Sim, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, disse convicta. Eu sempre o soube, mas, dentro da prova da mudez que me assinalava os dias, nunca pude me expressar com clareza. Não polemizo com os confrades valorosos que pensam diferente. No entanto, no meu caso, possuidora, na terra, da mediunidade de clarividência, várias vezes pude constatar a autenticidade do fato. A minha retina espiritual, Chico se transfigurava e, em seu lugar, surgia a simpática figura do codificador, também. Muitas vezes, em estado de desdobramento, nos instantes em que me era possível deixar o corpo e visitá-lo, eu encontrava na personalidade marcante de Allan Kardec. A camuflagem espiritual era quase perfeita. É inegável que a obra de um é o complemento da outra, a mesma linha de pensamento, a mesma terminologia, a mesma luz. Atrevi-me a considerar, por minha vez, com a invasão da França, quando da Segunda Guerra, e as mudanças sociais a que o país, posteriormente, se submeteu, a árvore simbólica do cristianismo restaurado consolidou seu transplante no Brasil. Seria natural que o pomicultor a tivesse acompanhado. Digo-lhes que, nos meus tempos de sanatório, até os obsessores sabiam que Chico era a reencarnação de Allan Kardec, inclusive, um grande amigo nosso, aliás, o único amigo padre que tive na vida, Sebastião Carmelita, sabia ser este mesmo, por revelação mediúnica que o Chico lhe fizera, o bispo inquisidor que ordenara a incineração dos livros de Allan Kardec, em praça pública, na cidade de Barcelona.
Certa feita, visitando-nos no hospital psiquiátrico sob a nossa direção, Chico confrontou-se com o espírito Tomás de Torquemada, episódio que tive oportunidade de narrar, acanhadamente, em meu livro Sob as Cinzas do Tempo. Lembrando-me de outros testemunhos, após pequena pausa, acrescentei, a modesta, que incorporava o espírito Gabriel Delany, por vezes, nos ensejava a ouvir a palavra de Leon Denis, não escondia a convicção de que o codificador estava reencarnado e convivendo conosco em Uberaba. Gabriel Delany, por intermédio de sua faculdade falante, disse-nos com clareza, logo após a mudança de Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba, que Allan Kardec se transferira de domicílio e que, por este motivo, eles estavam se transferindo também. É evidente que, quando obtínhamos um comunicado desta natureza, os espíritos nos solicitavam o máximo de sigilo e, por este motivo, não tornávamos pública a revelação. Além do mais, não tínhamos provas cabais para oferecer aos tomés do espiritismo, os que, negando-se a enxergar com os olhos da razão, querem ver com os olhos físicos o que depois pedem para tocar com as mãos. Capítulo 9. Estávamos todos profundamente emocionados. A multidão, dos dois lados da vida, não parava de crescer e, assim como no plano físico, os policiais cuidavam da organização. Na dimensão espiritual em que nos situávamos, entidades diversas haviam sido encarregadas de disciplinar a intensa movimentação, sem que nenhum de nós se sentisse encorajado a reclamar qualquer privilégio com o propósito de uma maior aproximação. Quase todos nos conservávamos em atitude de profundo silêncio e de reverência. Os grupos de espíritos que haviam, ao longo de seus 75 anos de labor, trabalhado com o médium, com exceção, evidentemente, daqueles que já haviam reencarnado, se faziam representar pelos seus maiores expoentes no campo da poesia e da literatura. Próximas à Cidália, em cujos braços Chico Xavier descansava, à espera de que o cortejo fúnebre partisse conduzindo os seus restos mortais, notei a presença de algumas entidades femininas que eu não soube identificar quem são. Perguntei ao Odilon, que era um dos poucos dentre nós com plena liberdade de movimentar-se. Aquelas 4 primeiras, são as nossas irmãs Meimei, Maria Dolores, Sheila e Alta de Souza. As demais são corações maternos agradecidos que, em uma ou outra oportunidade, se expressaram pela mediunidade psicográfica do nosso Chico. Quem estará na coordenação do evento? Insisti, ansioso por maiores esclarecimentos. O Dr. Bezerra de Menezes e Emanuel, assessorados diretamente por José Xavier, respondeu José Xavier. Sim, o irmão do médium, que está conduzindo um grupo de espíritos amigos de Pedro Leopoldo e região. Quando Chico se transferiu para a cidade de Uberaba, em 1959, os seus vínculos afetivos com a sua terra natal não se desfizeram. Os espíritas que constituíram o Centro Espírita Luiz Gonzaga sempre se sentiram membros de uma única família e aquele casal mais próximo que, de quando a quando, dialoga com Cidália, José Hermínio de Carmen Perácio, foram eles que iniciaram Chico Xavier no conhecimento da doutrina espírita, doando-lhe exemplares de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pude perceber, com clareza, que os filamentos perispirituais que uniam o espírito recém-desencarnado ao corpo enrijecido, se enfraqueciam gradualmente. Sem dúvida, o médium, assim que se lhe cerraram os olhos físicos, desprendeu-se da forma material. No entanto, devido à necessidade de permanecer durante 48 horas exposto à visitação pública, conforme era seu desejo, exigia que o corpo, de certa forma, continuasse a receber suplementos de princípio vital, evitando-se os constrangimentos da cadaverização. Embora conchegado aos braços daquela que havia sido na terra a sua segunda mãe e grande benfeitora, o espírito Chico guardava relativa consciência de tudo. As expectativas de quase todos, porém, se concentravam sobre aquela faixa de luz azulínea, a qual, à medida que se abeirava a hora do sepultamento, se intensificava. Tínhamos a impressão de que aquele caminho iluminado era passagem para uma dimensão desconhecida, para a qual, com certeza, Chico Xavier haveria de ser conduzido.
Dentro de poucos instantes, o silêncio se fez naturalmente maior e um venerável senhor, ladeado por irmão José Herculano Pires, este um dos vultos mais importantes da doutrina nos últimos tempos, assomou discreta tribuna e começou a falar. Quem é? Perguntei a meia voz. Leon Denis, respondeu-me Odilon com um sussurro. Meus irmãos, disse o inesquecível discípulo de Allan Kardec, eis que aqui nos encontramos reunidos, para receber de volta ao nosso convívio, aquele que, uma vez mais, cumpriu exemplarmente a missão que lhe foi confiada pelo Senhor de nossas vidas. Elevemos ao infinito os nossos pensamentos de gratidão e de reconhecimento, porquanto sabemos das dificuldades que o espírito que moureja na carne enfrenta para desbravar caminhos à verdade, o nosso amigo e mestre que, após longa e desgastante peleja, agora retorna à pátria espiritual, se constituiu num verdadeiro exemplo, não somente para os nossos irmãos encarnados, mas igualmente para os que necessitamos renascer no orbe. Por vezes, nos sentimos desencorajados. De maneira direta ou indireta, cooperamos com ele, para que a obra que ele próprio encetou, na segunda metade do século XIX, se desdobrasse na revivescência do Evangelho. A semente espalhada por suas mãos, germinou prodigiosamente, e não apenas no campo da bibliografia espírita, que se enriqueceu sobremodo. Desde o 8 de julho de 1927, mais especificamente, o ano de 1932, com a publicação de Parnaso de Além Túmulo, pela Federação Espírita Brasileira, o movimento espírita cresceu em progressão geométrica e os grupos doutrinários e assistenciais, que falam da pujança da terceira revelação, se multiplicaram em toda parte. Agora, porém, é conosco, enfatizou o grande orador. Agora somos nós que, no alvorecer do terceiro milênio da era cristã, não mais devemos hesitar em tomar corpo no planeta que, espiritualmente, deverá se elevar conosco. Não tenhamos qualquer receio. Sigamos as pegadas do mestre leonês que soube ocultar a própria grandeza, aceitando a bênção de um novo renascimento quase de imediato, aquele que já lhe havia sido, na França, de lutas acerbas para lançar os fundamentos do espiritismo. Nós, os que, então, não tivemos a coragem de acompanhá-lo na difícil empreitada, devemos sucedê-lo no esforço e na boa vontade, que sempre lhe caracterizaram o apostolado. O mundo não pode mais esperar e, dentro do natural dinamismo da doutrina, carecemos de cooperar para que a luz da imortalidade que se acendeu entre os homens, não se eclipse nas sombras do materialismo. Com o amor de Jesus no coração, a exemplo do nosso inesquecível professor Rivail, triunfaremos. É chegado o instante de nos candidatarmos ao serviço da construção da fé no mundo, cada qual de nós atuando em determinada área do conhecimento. Renunciemos à posição cômoda que desfrutamos, à maneira do general que apenas participa da refrega pelas lentes de um binóculo, sem jamais ousar descer ao campo de batalha. Promovendo ligeira pausa, o eloquente tribuno prosseguiu. Muitos de nós, os que nos equivocamos nos caminhos do mundo, prevalecemos das faculdades mediúnicas do nosso irmão para, anonimamente por vezes, não nos omitirmos de todo na grande obra. Todavia não mais podemos sonegar as nossas mãos no cultivo de abençoada sementeira da crença e no ideal. Simbolicamente, com o desenlace do mestre, que viemos saudar em seu regresso triunfal, o esquema traçado pela espiritualidade superior e que se colocou em prática, ao longo de mais de 7 décadas, agora se desmonta. As tendas espirituais que foram armadas ao seu derredor, se levantam e, para que não nos transformemos em nômades no além, devemos começar a planejar o nosso retorno à vida física, dando sequência à tarefa que nos era cômodo desempenhar. Deste outro lado da vida. Eis o alvitre que, um nome daquele que nos ama desde o princípio, fui encarregado de lhes transmitir, aproveitando o ensejo de estarmos todos reunidos nesta oportunidade. Um ciclo se encerra, mas outro deve começar. Esqueçamos caprichos de ordem pessoal e, embora atrelados à lei do karma, que nos reclama o espírito para inevitável resgate, assumamos o compromisso de servir, a exemplo de Allan Kardec, ou Chico Xavier, o iluminado espírito que em 2 existências consecutivas, consolidou para a humanidade os princípios da fé raciocinada. Capítulo 10. Passados alguns instantes da alocução proferida por Leon Denis, perfumada aragem começou a soprar, balsamizando o ambiente.
De onde será que provinha aquele suave perfume que, aos poucos, se intensificava, impregnando-nos o corpo espiritual? Tínhamos a impressão de que, caindo de esferas resplandecentes, aquele orvalho celeste, constituído de diminutos flocos luminosos, antecedia o momento em que o espírito Chico Xavier seria conduzido à ignota região da vida sem fim. Quando o fenômeno a que tento me referir se fez mais evidente, algumas explosões começaram a ocorrer na extensa faixa de luz azulínea que, agora, ia mudando de tonalidade, como se um arco-íris se estivesse materializando diante dos nossos olhos. Gradativamente, 5 entidades foram se fazendo visíveis para nós, tangibilizando-se no pequeno espaço que me parecia produzir abençoada a estrebaria em Belém. Os 5 espíritos, que não posso lhes dizer que tenham assumido forma propriamente humana, foram sendo identificados por nós, eram Bezerra de Menezes, Emanuel, Eurípedes Barçanufo, Veneranda e Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Diante da estupenda visão, todos sentimos ímpetos de nos ajoelharmos, muitos, efetivamente, se ajoelharam, com os olhos banhados de lágrimas. Bezerra de Menezes, Emanuel e Eurípedes Barçanufo estavam, por assim dizer, mais humanizados, no entanto Veneranda e, especialmente, Celina nos pareciam 2 anjos alados, falenas divinas que se tivessem metamorfoseado apenas para que pudéssemos vê-las. Eu tinha a impressão de estar participando de um sonho que transcendesse a mais fértil imaginação. Adiantando-se aos demais companheiros, Veneranda, que o tempo todo pairava no ar, começou a orar com um sentimento que a palavra não consegue traduzir. Senhor da vida, exorou, sensibilizando-nos profundamente, aqui estamos para receber, de volta ao nosso convívio, um dos vossos servidores mais fiéis que, após quase um século de lutas acerbas pela causa do vosso evangelho na terra, regressa ao grande lar, com a consciência do dever cumprido. Que as vossas bênçãos envolvam o espírito naturalmente exaurido, restituindo-lhe as energias que se consumiram de todo por amor do vosso nome entre os homens, nossos irmãos. Que do seu extraordinário esforço não se perca, mestre, uma única gota de suor, das que se misturaram as lágrimas anônimas vertidas por ele no testemunho da fé. Que o trabalho de sua profícua existência no corpo físico continue a ser prodigiosa sementeira para as gerações do porvir, apontando o caminho para quantos anseiam por seguir os vossos passos. Senhor, os que tão somente agora, depois de séculos e séculos de sombras, nos convencemos da vossa magnanimidade, vos agradecemos por não terdes consentido que o nosso irmão sucumbisse diante das provas e, em nada, se afastasse da trajetória que lhe traçaste no mundo. Sabemos que, nos momentos mais difíceis, sem que nós mesmos pudéssemos perceber, a vossa mão o sustentava para que não tombasse sob o peso da cruz que lhe pusestes aos ombros. Nós vos louvamos por terdes realizado nele a obra consagrada do vosso amor, que, um dia, redimirá a humanidade inteira. E que, agora, ainda unidos ao espírito companheiro que soube transformar-se em exemplo de renúncia e de sacrifício, de desprendimento e de abnegação, possamos dar sequência à tarefa que iniciastes há 2000 anos, da edificação do reino de Deus sobre a face da terra. Que a claridade sublime das altas esferas não nos faça ignorar os vales de sombras dos quais procedemos e nos quais acendestes, para sempre, a vossa luz. Que não nos seja lícito descanso, enquanto o orbe planetário, onde tantas vezes espiamos as nossas faltas, se transfigure em estrela de real grandeza, a fulgir na glória dos mundos redimidos. Abençoai, Senhor, os nossos propósitos que são os vossos e que, hoje e sempre, possamos exaltar-vos o nome através de nossas vidas. Terminando de orar, Veneranda e Celina se aproximaram de Cidália, que continuava a conchegar em seu materno coração o espírito que foi nosso Chico, o qual, de quando a quando, estampava cândido sorriso, como se fosse uma criança participando de um sonho bom do qual jamais ousasse acordar. O silêncio reinante era de tal ordem, que, aos nossos ouvidos, a voz inarticulada da natureza nos parecia uma sinfonia. De minha parte, confesso-lhes que eu nunca tinha ouvido a música dos astros e nem podia imaginar que o próprio silêncio tivesse voz.
A faixa de luz azulínea que se transformara num arco-íris ainda se mostrava mais viva, e todos permanecíamos na expectativa do que não sabíamos pudesse acontecer. Direcionando os sentidos, quis ver, naquela hora, como os preparativos para o féretro estavam desenvolvendo-se no plano físico e, justamente, quando começou a ser entoada a canção Nossa Senhora e os nossos irmãos começaram a movimentar-se, dando início ao cortejo, uma luz indescritível, descendo por aquele leque iluminado que ligava a terra ao infinito, a faixa de luz que ali se instalara logo após ter sido armado. O velório no grupo espírita da prece, uma luz que, para mim, era muito superior à luz do próprio sol e que me acionava a memória para a lembrança da visão que Paulo teve do Cristo, às portas de Damasco, repetiu com indefinível ternura: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela extraordinária visão, que sequer povoava os meus sonhos mais remotos de espírito devedor, estendeu 2 braços humanos reluzentes e, quando notei que o Chico em espírito se transferia dos braços de Cidália para aqueles braços que o atraíam, digo-lhes que, desde quando fui beneficiado com o laurel da razão, não tenho recordação de jamais ter chorado tanto. Aquela luz, que se humanizava parcialmente para que pudéssemos vê-la, estreitou Chico Xavier ao peito e depositou-lhe um ósculo santo na fronte, em seguida, partiu, levando-o consigo, despedindo-se com inesquecível sorriso dos que continuavam presos ao abismo, sentenciados pelo tribunal da consciência culpada. Foi Odilon que, depois de muito tempo, conseguiu falar, comentando conosco. Eu sempre que li as páginas do Velho Testamento, ficava intrigado e colocava em questão a narrativa de que o profeta Elias fora conduzido ao céu por um carro de fogo. Agora sei que não se tratava de força de expressão ou algo semelhante. Os nossos Lilito Chaves e Paulino Garcia estavam de rostos voltados para o chão e tivemos que levantá-los, tentando fazer com que parassem de chorar convulsivamente. Um grande vazio se fez após e, gradativamente, a faixa de luz foi se recolhendo de baixo para cima, à medida em que o cortejo celestial se retirava. Quando veríamos Chico Xavier novamente, era a pergunta que nos fazíamos, através dos olhares que permutávamos. Para onde ele teria sido conduzido? No entanto, se ignorávamos as respostas às indagações que formulávamos, não pairava entre nós qualquer dúvida de que o Espírito glorificado se fizera buscar pelo próprio Cristo. E, tão desolados quanto os nossos irmãos encarnados haviam ficado, começamos a tentar esboçar algum diálogo. Capítulo 11. Dos muitos amigos e companheiros de ideal presentes à recepção que o mundo espiritual organizou para Chico Xavier, este espírito cuja grandeza e valor nem nós, os desenfaixados do corpo denso, saberíamos avaliar, nos deparamos com Sebastião Carmelita, a quem já nos referimos, que se fazia acompanhar de Ivone Pereira, a inesquecível medianeira de memórias de um suicida, Cair Barchutel, o apóstolo de Matão, e Batuíra. O grande baluarte na doutrina em São Paulo. Que os nossos irmãos que, porventura, estejam correndo os olhos por estas linhas, me perdoem a omissão involuntária de muitos nomes, pois impossível seria fornecer-lhes uma relação mais completa daqueles expoentes do Espiritismo que vieram saudar a Chico no limiar da vida nova. Entrando a conversar com os referidos confrades, Carmelita deu início ao diálogo, dirigindo-me a palavra: meu caro Inácio, estou deveras impressionado. Eu não podia imaginar a importância da tarefa confiada ao nosso Chico. Tendo tido a oportunidade de privar com ele em algumas ocasiões, eu o admirava pela generosidade de coração e pela autenticidade de suas faculdades mediúnicas, mas o seu espírito transcendia tudo isto. Confesso-lhe que não atinei com a sua elevação espiritual. Os grandes espíritos, Carmelita partiu Odilon, sabem como se camuflar na carne, sem se expor tanto. Ele suportou ferrenhas perseguições, pensemos no que seria, caso as trevas tivessem acordado antes.
Não nos esqueçamos de que, nos últimos 3 anos, os espíritos que se opõem ao Evangelho tentaram comprometê-lo de todas as formas, mas, então, ele já estava cavaleiro da trama em que procuraram enredá-lo. Você tem razão, Odilon, disse Ivone Pereira. Se, em meu diminuto trabalho na condição de médium, me submeti a terríveis assédios e, várias vezes, cheguei a considerar a possibilidade de me afastar, meditemos no que o Chico terá enfrentado para não esmorecer e, é bom que se diga, de desencarnados encarnados, de não espíritas e, principalmente, de espíritas. Infelizmente, sempre fomos os mais exigentes com os outros e por demais condescendentes conosco. O personalismo talvez seja a maior característica de nossa imperfeição, supomos sermos o que efetivamente não somos e nos conferimos, na doutrina, uma importância que não temos. Ivone falou. O venerável Batuíra: combati, em mim, essa tendência personalista a vida inteira. Não é fácil para o espírita administrar as próprias mazelas. Estamos imersos nas sombras por muito tempo e, de repente, à luz, ficamos desnorteados, sem saber o que fazer de nós mesmos e nos tornamos presas indefesas dos espíritos que permaneçam à espreita. Não fosse a proteção da misericórdia divina, cairíamos frequentemente. De minha parte, afirmo-lhes que procuro me esquecer no trabalho, envolvia-me com os meus doentes, escrevia os meus artigos, orava diariamente, enfim, procurava dar ocupação às mãos e à mente, pois, caso contrário, às vezes, com o propósito de me defender, chegava a ser ríspido com quem me elogiava. Aquelas palavras melífluas soavam aos meus ouvidos como uma cantilena satânica. Felizmente, pude aguentar-me de pé e não me precipitei no abismo de maiores desilusões. Não fiz o que deveria ter feito, mas, pelo menos, não cruzei os braços na ociosidade. Compreendo o que o nosso Batuíra quer dizer, asseverou Cairbar. Eu também travei lutas sem tréguas. Em muitas ocasiões, os espíritos obsessores me perturbavam tanto, que quase chegava a enlouquecer. Eu os ouvia claramente com as propostas escusas que me dirigiam. Não me poupavam nem quando estava em franca atividade doutrinária. Só experimentava certo distanciamento deles quando estava cuidando dos doentes que me buscavam o concurso fraternal ou, então, na condição de enfermo de alma, eu tomava a iniciativa de procurá-los. O que o nosso Chico não terá aguentado, não é mesmo? Indaguei, refletindo nos problemas que igualmente faceara à frente do sanatório. Por muito menos que ele, os padres planejavam fazer churrasco de mim. Mentiras e calúnias eram todos os dias. Diziam que eu estava enriquecendo à custa dos dementes e que, à noite, ia para o hospital promover orgias com os meus pacientes. Eu, pelo menos, ainda os mandava todos para o inferno e chegava mesmo a acreditar na existência dele, porque, afinal de contas, tinha que existir um lugar chamado inferno para receber tanta gente sem escrúpulos. Agora, coitado, o nosso Chico nem desabafar podia. Coitado de mim, doutor Inácio, assim como do senhor e do nosso Paulino. Perdoem-me incluí-los comigo nesta lista, que, embora fora do corpo, continuamos a nos arrastar como se nele ainda estivéssemos, falou Milito Chaves, já um tanto refeito da emoção de instantes atrás. Viu como o Chico subiu e quem veio buscá-lo. Eu pensei que tivera feito muita coisa, mas a verdade é que nada fiz. Se não fosse o conhecimento da doutrina, teria feito menos ainda, mas a fórmula tomou novamente Ivone. A palavra está em sabermos conciliar o cultivo de nós mesmos, que nos requisita momentos de introspecção, e o trabalho em benefício dos outros. Uma centração e uma descentração, como nos ensinava Teilhard de Chardin. Não podemos nos isolar e não podemos deixar de nos recolher à nossa própria intimidade. Carecemos de imitar o movimento das ondas do mar, que se retraem e, de novo, se lançam à praia, como se estivessem num eterno movimento de expansão. Resumindo, interveio Carmelita com liberdade a pegar na charrua e, incansavelmente, lavrar e semear. Em se tratando de caridade, é preferível fazer sem pensar. Quem se procura muito em si mesmo acaba se perdendo. Vejamos o exemplo de Chico, que nunca se afastou do convívio com o povo. Creio que se ele tivesse, mediunicamente, trabalhado mais recluso, talvez as suas obras tivessem ganhado em profundidade, mas, com certeza, teriam perdido em luz espiritual.
Os livros psicografados por ele tão impregnados estão de luz, que bastará a qualquer um tê-los nas mãos para que comece a se iluminar. De cada página emana uma resplendência divina que esclarece e emociona, ao contrário das obras tão humanizadas de muitos outros medianeiros, asseverou Lilito, pesaroso. Mas cada qual faz o que pode, retrucou Odilon. Não podemos exigir que todos os médiuns se nivelem a Chico Xavier, seria um contrassenso. Em um pomar, cada árvore frutífera é fadada a produzir de acordo com a sua capacidade. Entre frutos da mesma espécie, iremos encontrar diferenças de qualidade. Cabe, a quem vai à feira, escolher o que adquire para lhe atender à fome. Não podemos, Lilito, exigir que os nossos irmãos médiuns se trajem, do ponto de vista moral, de acordo com o figurino que talhamos para eles. Não raro, sem perceber, estabelecemos comparações e chegamos a ser cruéis com aqueles medianeiros que não são candidatos a missionários, mas, sim, a quitação dos próprios débitos. A conversa seguia interessante, mas as imediações do velório começavam a se esvaziar. Quase todas as luzes, que se haviam naturalmente acendido, já se haviam apagado e, no ar, permanecia apenas doce fragrância que nos inebriava. Estávamos preparando-nos para retornar às nossas atividades, quando Batuíra, num largo sorriso, saudou o companheiro que se aproximava, José Gonçalves Pereira. Como vai você, meu irmão? Onde aqui estava, que eu não pude encontrá-lo antes? Capítulo 12. Eu estou bem. E o senhor, como está? Retrucou o fundador da Casa Transitória, benemérita instituição existente na capital de São Paulo. Você não perde o hábito de me tratar de senhor, não é mesmo? Retrucou Batuíra. Olhe que eu estou mais rejuvenescido do que você. Sorrimos descontraidamente e Gonçalves explicou que, na companhia dos irmãos Uiaquer Batista e Clóvis Tavares, também estava participando da recepção que o mundo espiritual oferecia ao médium Chico Xavier. Ele e o senhor, desculpe-me, acrescentou, ele e você nos auxiliaram muito com as orientações de que necessitávamos na transitória. O Chico sempre foi um grande amigo e benfeitor. Desde Pedro Leopoldo, tivemos a alegria de acompanhar a sua trajetória mediúnica de verdadeiro missionário do Cristo. De fato, agora podemos falar a respeito de Batuíra, cujos traços biográficos não me eram de todo desconhecidos na luta que sustentara por amor ao ideal. Entre mentes, se aproximaram para participar do diálogo o Uiaquer e o Clóvis, que, até então, se haviam mantido a certa distância, atendendo a 3 espíritos de sofrida aparência que os interpelara. Uiaquer, estamos nos referindo à grandeza de espírito do nosso Chico. Você que conviveu mais de perto com ele durante tantos anos, poderá se expressar com maior conhecimento de causa, não é? Falou Gonçalves ao companheiro que eu igualmente conhecera à frente das atividades do grupo espírita da Prece. Franzindo o senho, Uiaquer comentou com certa tristeza no semblante, infelizmente, qual aconteceu a muitos dos que puderam conviver com ele, eu também não consegui atinar com o seu real valor. Senão quando deixei o corpo, onde os equívocos se nos fazem tão frequentes. Não estou querendo me justificar, mas, embora tenha aproveitado muito na convivência diária com o Chico, a verdade é que eu poderia ter assimilado mais, caso meu espírito, em determinadas situações, não se tivesse mostrado tão rebelde. Ora, Uiaquer aparteou Clóvis Tavares, que, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, fundara, sob a inspiração do médium, a Escola Jesus Cristo. Não se recrimine. A verdade é que a luz intensa costuma deslumbrar os nossos olhos acostumados à sombra. Como é do seu conhecimento, estive com o Chico diversas vezes e, durante longos anos, nos correspondemos. Estive em Pedro Leopoldo, Uberaba, e ele esteve conosco em Campos, inclusive descansando por uns dias em nossa casa de praia em Atafona. Pois bem, igualmente confesso que, por maior fosse a minha admiração e o meu respeito a ele, eu não sabia que estava lidando com um espírito de tal envergadura. Permitam-me a intromissão, falei, tomando a defesa do amigo que sempre me tratara com tanta gentileza. Nas poucas vezes em que visitara Chico Xavier na comunhão espírita cristã, eu também me penitencio, Uiaquer, pois, para mim, Chico não passava de um grande médium, nada mais do que isto.
No entanto, se algum de nós, ainda na carne, tivesse identificado a sua estatura espiritual ou tido a convicção plena de que se tratava do próprio codificador reencarnado, é possível que extrapolássemos em nosso relacionamento com ele, criando-lhe sérios embaraços, bastem já os obstáculos que, involuntariamente, lhe causamos com as nossas descabidas exigências ou pontos de vista personalistas. Concordando comigo, a irmã Ivone Pereira observou: para os próprios apóstolos, o Cristo só foi compreendido em sua grandeza divina após o episódio de sua ressurreição. Até então, Judas o traíra e Simão Pedro negara. Se não se tivesse confirmado a vitória do Mestre contra a morte, constatada por Maria de Magdala, é possível que os 11 tivessem recuado da tarefa de levar adiante a boa nova. Bem lembrado, Ivone enfatizou Carmelita. E não ouvidemos que, para incentivá-los, o Senhor permaneceu durante 40 dias concedendo-lhes aparições e proporcionando advertências de viva voz, tendo-se, inclusive, mostrado redivivo, na Galileia, a 500 discípulos de uma só vez. O grande Paulo de Tarso não se teria convertido ao cristianismo, se o Senhor não lhe tivesse aparecido de forma insofismável, às portas de Damasco, orientando-o em seus passos iniciais. Meus irmãos, confortou-nos Odilon. A misericórdia de Deus e o nosso querido Chico saberão relevar as nossas deficiências. O importante é que continuemos cumprindo com os deveres que nos são comuns, dignificando o esforço daqueles que nos inspiram a ser melhores do que somos. A existência física e os exemplos do nosso irmão recém-desencarnado nos servirão de material de reflexão para muito tempo. O trabalho que se nos desdobra à frente é gigantesco e não podemos perder tempo com lamentações. Estou de acordo, meu amigo, interveio Batuíra, se algo fizermos sobre a terra, muito ainda nos compete realizar e, conforme asseverou Leon Denis na exortação que nos dirigiu ainda há pouco, o futuro nos aguarda e não nos furtaremos a bênção de um novo recomeço. Se não somos o que gostaríamos de ser, pensemos nos milhões de companheiros que, nos dois planos da vida, ignoram completamente as mais rudimentares lições com que a doutrina já nos favorece. Estamos a queixar-nos da luz diminuta que nos clareia o caminho, a esquecermos, porém, que ela é do tamanho exato das luzes do nosso próprio entendimento. Se aspiramos a seguir Chico Xavier em sua ascensão aos parâmetros superiores, tratemos de fazer mais e melhor. Ora, Batuíra, pontificou Gonçalves ao estimado mentor. Este, sem dúvida, não é o seu caso. Por que não? Replicou o lúcido ceareiro. Acaso terei abdicado da minha condição humana? E você, Cairbar, que nada diz? Em que estará a pensar? Estou pensando que quase todos nós estivemos próximos do que almejamos, no entanto faltou-nos coragem e maior desprendimento para o passo decisivo. Não nos doamos por inteiro ao Senhor, algo, que não sei definir, ainda nos prendia ao eu. Com certeza, não soubemos responder com ações à célebre indagação do Mestre endereçada aos seus discípulos de todos os tempos: que fazeis de especial? Meditando por momentos, acentuou: pessoalmente, o que mais me valeu deste outro lado foi ter me dedicado aos mais pobres. Nada, coisa alguma se compara ao nosso envolvimento pessoal na prática do bem. Escrevi muito, publiquei diversos livros, proferi conferências, fundei instituições, enfim, tenho consciência de que cooperei, numa época difícil, com a expansão da doutrina, mas, em nível de consciência, só me sinto tranquilo quando me ponho a pensar nas lágrimas que enxuguei, nas dores que amenizei e no amor que distribui com os meus semelhantes. Pugnar pela fé espírita no mundo é algo que, de certa forma, ainda nos envaidece, porque nos coloca no palanque da evidência e, infelizmente, neste sentido muitos se equivocam, abdicando do trabalho que devem realizar no âmago de si mesmos. A ocupação com a difusão dos nossos princípios não nos dispensa do esforço intransferível da própria renovação. A pergunta de Jesus aos companheiros deve também nos soar aos ouvidos com o seguinte significado: que fazeis de especial em vós para vos tornardes especiais para os outros? Então, de minha parte, posso dizer-lhes que nada fiz de especial. Capítulo 13.
A praça em que nos havíamos reunido já se encontrava praticamente vazia, diversos grupos, procedentes de várias regiões da espiritualidade, haviam partido e, agora, os curiosos e desocupados de além-túmulo se aproximavam, como que para vasculhar os espólios do concorrido velório. Contrastando com a luz do corpo espiritual de eminentes entidades, esses outros nossos irmãos se mostravam opacos em seu novo veículo de expressão, dando-me a impressão de que, embora desencarnados, ainda não tinham logrado completa emancipação, muitos caminhavam sem qualquer desenvoltura, qual se fossem doentes com dificuldade para mudar o passo. Observei que semelhantes espíritos que, aos poucos, emergiam das sombras, eram em grande número e, com raras exceções, se revelavam de face sofrida. Os que constituíam exceção possuíam uma expressão malévola na qual lhes transparecia o grau de ensandecimento. Com a minha experiência em lidar com pacientes psiquiátricos por mais de meio século, não tive dificuldade para separar uns e outros, ou seja, os que unicamente sofriam e os que sofriam e faziam sofrer. Antes de nos juntarmos a vocês, explicou Gonçalves, eu, Wiecker e Clovis estávamos conversando com alguns irmãos desencarnados que, impressionados com o que viram aqui, estão dispostos a mudar. Eles estavam nos perguntando o que devem fazer para reencarnar. Não podemos, falou Clovis com espontaneidade, deixar perder a safra que se nos oferece aos propósitos de colher para Jesus. Eu imaginava que não passava de lenda o que os evangelhos ditos apócrifos nos relatam, referindo-se aos espíritos que habitam o interior da terra e que, com o episódio da ressurreição, se libertaram das regiões abissais, atraídos que foram pela luz que brilhou na superfície. Contam as tradições que espíritos acorrentados às profundezas, por séculos, conseguiram se emancipar e, em massa, se converteram ao cristianismo, porquanto Jesus Cristo não se dirigia apenas à comunidade dos encarnados, ele pregava para os que se encontravam no corpo quanto para os que se encontravam fora dele, caminhou entre os vivos e os mortos, dialogando o tempo todo com homens e com espíritos, e a sua crucificação se deu por um conluio entre os que tramaram a sua morte dos dois lados da vida. Identificando-nos na condição de adeptos do Espiritismo e amigos de Chico Xavier, começamos a ser abordados por aquelas entidades infelizes que, aos meus olhos, se assemelhavam a sobreviventes onde houvesse sido travada intensa batalha. A grande maioria exibia as vestes em farrapos e, além da obscuridade espiritual a qual já me referi, deixavam exalar de si quase insuportável odor. Por favor, auxiliem-nos, disse-nos um deles, adiantando-se aos demais. Estamos convencidos de que, realmente, o mal não compensa. O que vimos acontecer hoje, aqui. Estamos dispostos a enfrentar um novo renascimento. Que luz foi aquela que brilhou no céu com tanto esplendor? Queremos, igualmente, amar para sermos amados. Se vocês são discípulos de Chico Xavier, auxiliem-nos, por caridade. Não queremos mais permanecer nesta situação, mas não sabemos o que fazer. Um espírito feminino, cujos olhos encurvados no rosto macerado nos permitia entrever o tamanho do seu padecimento, atirou-se-nos aos pés, suplicando de mãos erguidas: por piedade, estou arrependida, desde que deixei o corpo, a minha vida tem sido vagar nos caminhos do além. Confesso-lhes que me transformei num vampiro e ando à busca de prazer. Incentivada por outros, pelos quais me deixei influenciar, rebelei-me contra Deus. No mundo, abandonada por meus pais, fui, desde jovem, uma mercadora de ilusões. De há muito quero mudar e, agora, creio que chegou o momento. Estou profundamente comovida com a manifestação pública que observei no velório desse homem santo. Libertem-me de mim mesma. Um outro, de barba crescida e unhas por aparar, qual mendigo de rua que ansiasse pelo benefício de um simples banho, rogou-nos, envergonhado: perdi excessivo tempo e perdi-me daqueles que eu mais amava, não sei mais de nenhum dos que eu amei na terra. A ociosidade me viciou o espírito e dementei-me. Tenho a impressão de que estou despertando de profunda letargia que de mim se apossara. Eu também quero e necessito mudar, pois, caso contrário, os meus sofrimentos se eternizarão. Socorram-me. Sei que não mereço, mas socorram-me. Não me deixem mais entregue à própria desdita. Estou disposto a tudo e aceitarei qualquer corpo que se me ofereça no mundo.
Parecia-me, sem qualquer exagero, que os túmulos tivessem sido abertos e aquelas entidades do mundo subterrâneo, emergindo das trevas, estivessem empreendendo fuga dos que os mantinham encarcerados nas cavernas do remorso. Olhando-me, significativamente, Odilon comentou: quantas bênçãos a vida e a suposta morte de um verdadeiro homem de bem pode espalhar. Quantos não estarão sendo motivados à renovação íntima, ante o episódio da desencarnação do nosso Chico? Ele que, no corpo, descerrou caminhos para tanta gente, ao deixar a vestimenta física, prossegue orientando com os seus exemplos os que se desnortearam além da morte. Faz-me recordar o que disse Jesus, no capítulo 12, versículo 24, das anotações de João: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. O trabalho dos nossos irmãos espíritas, ao que percebo falei por minha vez, doravante há de redobrar, é bom que eles estejam preparados e arregassem as mangas. Um número maior de encarnados e desencarnados haverá de acorrer às nossas casas de fé, na expectativa de orientação e esclarecimento. Estaremos em condições de recebê-los. Indo ao âmago da questão, Gonçalves considerou: se os nossos companheiros de ideal que ainda labutam na carne, agirem com menos personalismo e um pouco mais de boa vontade em servir, não teremos dificuldade. O nosso problema mais sério são as nossas discussões intestinas. Tudo vaidade, Gonçalves interferi, não resistindo vaidade e hipocrisia de dirigentes e médiuns. Não perdemos a mania de querer aparecer às custas da doutrina, até na prática da caridade falta-nos idealismo. Desculpe-me, se não aprendi a amenizar, mas as lembranças que trago do nosso movimento, ainda estão bem vivas dentro de mim. Os espíritas, com raras exceções, acham que são os tais, colocam a mão no bolso e olham os outros por cima da cabeça, como se o conhecimento espírita, por si só, lhes concedesse supremacia. Como estão enganados, meu Deus! Quantos conheci que se envaideciam por serem amigos de Chico Xavier, acreditando que a amizade dele pudesse garantir-lhes a entrada em nosso lar. Algumas vezes em que estive pessoalmente a visitá-lo, com o meu incorrigível senso de crítica, notava quanto aqueles que o rodeavam lhe disputavam atenção, ignorando, total ou parcialmente, o sacrifício a que ele se submetia no cumprimento do dever, com o intuito de nos ensinar a fazer o mesmo. Você não deixa de ter razão, redarguiu-me o confrade, que homem crê que, para se iluminar, bastar-lhe-á se aproximar da luz, ou que, para não sentir sede, lhe é suficiente a proximidade da fonte. Confesso-lhe, Inácio, que quando perto do nosso Chico eu experimentava imensa vontade de ser igual a ele, porém, quando me distanciava, tomando o caminho de volta para casa, aquele meu impulso, aos poucos, ia desaparecendo e, então, eu ficava triste com a constatação da própria realidade, como as de Caro, as minhas asas eram de cera. Capítulo 14. Providenciando para que aquelas e outras entidades fossem socorridas, íamos nos retirando, quando, em estado deplorável, uma senhora em espírito se aproximou de nós, suplicando: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Estou cansada de sofrer. Há mais de 80 anos deixei o corpo e, desde então, não tenho tido paz. Valham-me por caridade. Estou mergulhada nas trevas de profundo remorso. Vocês não sabem o que eu passo nas mãos de verdugos cruéis. Hoje, finalmente, consegui escapar. Enseguecidos por estranha luz, que brilhou de repente no abismo em que me mantinham presa, pude fugir. Compadeçam-se de mim, eu não mereço, mas tenham piedade. Vocês, com certeza, devem pertencer às falanges angelicais que, de quando em quando, descem às regiões das sombras para abrir as portas do cárcere aos que vivem acorrentados à própria consciência culpada. Não, minha irmã, disse Odilon, compadecido, não somos anjos, somos simplesmente criaturas humanas fora do corpo. A luz que a trouxe até nós não nos pertence, no entanto estamos aqui para auxiliá-la. Mas, como a senhora pôde não perder a noção de tempo, em meio a tanta dor e desvalimento? Ah, meu filho respondeu, para quem erra como eu errei, os dias são longos e lentos. Tudo mais se me apagou da memória, menos a ação infeliz que pratiquei. Tenho contado as horas e os dias, na esperança de esquecer o que fiz. Inútil, porém, aquelas cenas se repetem e me enlouquecem.
Por vezes, tenho a impressão de que elas saltam para fora de mim e se materializam aos meus olhos. Como pude ser capaz de tamanha atrocidade e ser absolvida em confissão? Deve ter sido por causa das doações que eu fazia à igreja, que me prometeram o céu, que jamais encontrei. Há quase um século que eu não respiro um ar tão puro quanto desta noite. Não sei o que é contemplar o firmamento estrelado. Aquela senhora desfigurada emocionava-me profundamente. Que crime, afinal de contas, ela havia cometido para estar naquela situação, uma das piores com as quais eu já havia me deparado na condição de médico habituado a lidar com dementes de todos os matizes? Bastou que mentalmente o interpelasse, para que, de maneira espontânea, ela começasse a falar. Fui proprietária de muitas terras por estas bandas e tive descendentes de escravos por serviçais em minha casa. Não pensem que a escravidão tenha sido extinta com a promulgação da Lei Áurea. Os negros não tinham para onde ir com os seus filhos e se sujeitavam a viver miseravelmente. Ninguém se importava com eles e a justiça dos homens nunca cuidou dos interesses dos fracos e dos oprimidos. O que se passava nas fazendas era ignorado na cidade, principalmente no meu caso, que sempre fui uma mulher muito rica. Desde que o meu marido morreu picado por uma víbora, o meu espírito se transtornou e, sem herdeiros, procurava descontar a minha desventura naqueles que continuavam a me servir em regime de escravidão. A peso de ouro, eu me fazia obedecer cegamente por um capataz, pronto a me obedecer às ordens. O seu ódio pelos negros era acrescido pelo fato de ter sido filho bastardo, pois um deles lhe havia violentado a mãe, que engravidou. O padre, sempre beneficiado pelos meus favores à paróquia, fazia vistas grossas e não me denunciava. Certa vez, inclusive, eu o surpreendi no meio do cafezal forçando uma adolescente a render-se aos seus instintos. Ele silenciava a meu respeito e eu a respeito dele, assim, nos entendíamos. Arregalando os olhos dentro da noite, como se estivesse a ver fantasmas, a infeliz irmã continuou a narrativa. Um dia, além dos castigos que habitualmente infligia aos meus empregados, deixando-os acorrentados no manguezal, comendo lavagem junto com os porcos, uma jovem que cooperava nos serviços de limpeza da casa grande, onde eu residia, deixou quebrar-se um vaso de porcelana com que o meu marido me presenteara. Quando noiváramos, tomada por um acesso de fúria, chamei o capataz e ordenei que ela fosse amarrada ao tronco, completamente nua e, a quem não a possuísse, ameaçava deixar apodrecer no manguezal até ser devorada viva pelos cachaços. Não satisfeita, após vê-la quase morta, entreguei eu mesma o machado ao homem que me obedecia cegamente e disse-lhe que decepasse a mão direita daquela serviçal que tinha idade para ser minha filha. O resto não lhe será difícil imaginar. Esvaindo-se em sangue, a jovem agonizou no tronco e sucumbiu depois de algumas horas. A minha loucura, no entanto, não parou por aí, pois sequer consenti que o seu corpo fosse enterrado. Durante vários dias, os urubus e os vermes dele se alimentaram. De repente, interrompendo a terrível descrição, a qual custava-nos crer, a senhora começou a gritar, levando as mãos à cabeça: socorro! Socorro! Eles querem me pegar. Não deixem que se aproximam, são porcos e pretendem me arrastar para o chiqueiro. Socorro! Socorro! Há quase um século, me submetem às mais absurdas humilhações. Fora! Não se atrevam! Virando-se para mim, Odilon observou: Inácio, este é mais um caso para você, providencie para que a nossa irmã seja conduzida ao hospital. Não podemos deixá-la à mercê da própria infelicidade. Por mais hediondo o crime, a justiça divina se repleta de misericórdia para com o criminoso que, em essência, tanto quanto nós mesmos, se trata apenas de um filho equivocado do pai que educa, corrigindo, e não que condena, desamparando. Porém, mal o devotado amigo terminara de falar, assistimos a uma cena impressionante. 3 espíritos, metade homens, metade porcos, emergiram do solo lamacento e, coinchando e roncando, se aproximaram daquela mulher, com o intuito de a conduzirem de volta à vala de onde haviam saído. Agindo com presteza, Odilon, Clóvis e Gonçalves impediram que eles consumassem o seu intento, enquanto eu, amparando a senhora dementada, a confiei à guarda de Paulino Garcia, solicitando a ele que entrasse em contato com Manuel Roberto o mais rápido possível.
os 3 espíritos transfigurados, que mais me pareciam enormes javalis, recuaram e, entre clinchos, roncos e impropérios, ameaçavam: ela não nos escapará, é propriedade nossa. Vocês não sabem o que ela fez? Porque defendem o algoz e não a vítima. Deixem-na. Gente dessa laia é conosco, não com vocês. Não somos piores do que ela e, no entanto, estamos nesta condição. Dizem que não, mas há, sim, protecionismo por parte da lei ou, então, aqueles que a executam são corruptos. Tomando a iniciativa de falar, Clovis contestou com ternura, porém, com firmeza: enquanto o arrependimento não chega para o infrator, ele não toma verdadeira consciência de que necessita mudar. Vocês estão na situação em que se encontram porque a consideram cômoda. Caso evidenciassem o menor propósito de se renovarem, a misericórdia divina lhes concederia a oportunidade que a ninguém é negada. Outrora, fomos como vocês, indiferentes à própria sorte e revoltados contra a providência. Acreditávamos que Deus tinha a obrigação de nos fazer felizes, sem o menor esforço de nossa parte. Sofremos muito e aprendemos que qualquer semente, para germinar, necessita de contar com o mínimo interesse do lavrador. Meus irmãos, não nos têm sido regateados os recursos indispensáveis para que sejamos bons. O problema é que não estamos dispostos ao sacrifício, à disciplina das emoções e à elevação dos pensamentos. Desacreditamos do amor de Deus e permanecemos à espera de um milagre. Capítulo 15. Clovis Tavares argumentava com bom senso incontestável, porém os espíritos que, ao ouvi-lo, tinham se aquietado em sua fúria, responderam, sofismando: mudar? Sermos bons. Não fomos nós que nos fizemos assim, não somos os autores do mal que encontramos pelo caminho. Qual a razão do sofrimento e a causa da dor que nos são impostos? Fazer a evolução? Com que motivo? Apenas para atender ao mero capricho do Criador? O que nos domina é uma força superior às nossas próprias forças. Tudo nos leva a crer que Deus é parcial e fez 2 classes distintas de espíritos, os bons e os maus. Nós somos os maus e pronto. Talvez tenhamos sido escolhidos por Ele para colaborarmos no sentido de que os bons se façam melhores ainda. No entanto, neste trabalho, os maus ainda mais se corrompem. Este é o nosso estado de felicidade, é assim que nos sentimos bem. Se nos fosse possível mudar, daqui a séculos e séculos, teríamos que optar por uma dor maior, e isto tudo para quê? Apenas para ganhar o céu. Não, obrigado pela sua intenção, no entanto o nosso céu de lama nos é mais acessível e não temos que obedecer. Vivemos a lei da natureza e não nos sentimos culpados. O Criador, sim, é que deve viver com um eterno drama de consciência. Meus irmãos, rebateu o companheiro, não blasfemem contra aquele que nos tirou do nada e nos deu a possibilidade de atingir a perfeição, vivendo em perene comunhão com o seu infinito amor. Tudo que existe aspira à luz do mais alto. A lagarta, que se arrasta no solo, sonha em criar asas e voar no firmamento. A fonte humilde, sem nenhuma noção de rumo, corre na direção do oceano. Desde épocas remotas, o homem deseja conquistar o espaço e residir nas estrelas. Crescer é uma aspiração natural da vida. Concitou-nos Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele mesmo, que já era o caminho, a verdade e a vida, não hesitou em aceitar o sacrifício na cruz para expandir-se em mais íntima integração com Deus. Sempre ser-nos-á possível dar um passo além nas sendas da evolução. Não bracejem contra a correnteza do rio, pois, a rigor, não há quem não se canse de se opor à força das águas. Deixem-se conduzir, amoravelmente, pelo divino pastor, que nos leva de volta ao aprisco. Ninguém nasce para fazer o mal, para servi-lo ou para exaltá-lo. Todos somos herdeiros da genética do Criador, e as suas qualidades vigem, em estado latente, na criatura. Não perlustremos caminhos que outros já percorreram, em vão. Vocês acabarão se arrependendo e verificarão que é inútil tentar resistir ao amor que nos atrai e que nos quer para si. O bem ou o mal são uma questão de escolha, porquanto aquele que nos criou nos fez livres e não escravos. Quem é que nos constrange a agir conforme não queremos? Quem é que impediu a nossa irmã de se arrepender ou os obstruiu, no propósito de serem os agentes da justiça de Deus? Quem os colocou para morar no interior da terra e quem, hoje, os chamou à superfície do solo?
quando não nos adequamos à vontade que nos governa, embora não possa se adequar a nós, ela nos deixa ser o que queremos. Notando quanto Clovis se esforçava para esclarecer aqueles três infelizes, tomei a iniciativa de auxiliá-lo e falei sem rebuços: há quanto tempo vocês estão assim? 50, 100, 200 anos. Por mais quanto tempo pretendem ficar? Acaso não percebem que tudo à sua volta está se renovando? O mal não é eterno. Independente de sua vontade, ouso dizer que, um dia, cada um de vocês experimentará o desejo de ser diferente. Quem é que não aspira a saber como é a outra face de tudo? Não se enganem e nem se deixem enganar. Aproveitem que saíram à superfície e deem uma espiada por aí, a forma que vocês adotaram é coisa primitiva. Hominizem-se. A fraternidade, embora ainda de maneira tímida, começa a imperar entre os homens. Dentro de nós, há uma rejeição natural ao que não seja correto. A consciência, que é o eco da voz de Deus em nós mesmos, a cada dia nos fala com timbre mais nítido. Agora ou depois, vocês se arrependerão um primeiro, outro em seguida e, assim, sucessivamente. Ninguém pratica o mal com real convicção. Tudo é apenas uma questão de interesse. Quando os seus interesses mudarem, vocês mudarão. A sensação de fazer o bem é desconhecida por aquele que nunca o pratica.